E a gente boa, tudo bom com vocês? Então, vamos falar mais um pouquinho sobre essa árvore da vida, tá? E eu quero mostrar para vocês aqui mais um aspecto pouco falado acerca dessa árvore da vida, tá? Então, nós vamos meditar profundamente acerca desse assunto, correto? Bom, eu falei na última aula acerca de nós que somos espírito vivificante pós-ressurreição. Qual o propósito de sermos espíritos vivificantes? O propósito está em gerar vida para as outras pessoas. E aí eu usei o texto lá de Apocalipse, no capítulo 22, que fala que nós somos aquela árvore. Por que nós somos aquela árvore? Porque aquela árvore é o Cristo. O que é o Cristo? Cristo é um corpo de muitos membros. Qual é o propósito da árvore? O propósito da árvore é gerar vida. Só que hoje eu vou não somente gerar vida, mas sustentar a vida, tá? Nós vamos sustentar, a árvore ela sustenta a vida, correto? Então nós vamos ver aqui alguns textos de Gênesis capítulo 2, versículo 8 e 10, e mais alguns outros, para que a gente possa entender essa questão da árvore da vida, certo? Vamos lá. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista. Então Deus fez ali brotar, né, no jardim do Éden, toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Então você vê ali árvores que são boas à vista, e você vê uma árvore apenas. Árvores e árvore, árvores e árvore, sendo que esta árvore, né, ela está no meio do jardim. Você vê que existe toda árvore agradável e uma árvore da vida. Mas também tem uma única árvore em singular, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Então você vê que existe um jardim plantado, esse jardim plantado, no meio dela tem uma árvore da vida, e existe um rio que vai regando todo o jardim, ou seja, tem que passar por essas árvores aí para poder regar as árvores, correto? Agora, olha que interessante, que aqui em Apocalipse capítulo 22, versículo 2, diz assim: no meio da sua praça, olha aí, no meio de novo, ó, meio do jardim, agora é no meio da sua praça. De um lado e de outro do lado do rio, estava a árvore da vida. Então você vê um rio, você vê no meio da praça uma árvore da vida. Correto? Agora você se lembra daquela aula que eu falei, inclusive eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo, né, porque eu estudei com vocês aqui do capítulo 40 ao capítulo 48, acerca do reino milenar. São 8 capítulos de Ezequiel, do capítulo 40 a 48, desde a construção do templo até a divisão das terras, né? Eu estudei aqui com vocês versículo por versículo, né? Abordamos todos os versículos ali, do capítulo 40 ao 48. E no capítulo 47, vai falar ali acerca, né, de uma água, de um rio que vai saindo, né, dos umbrais do templo ali, tal, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Quando chega na parte leste, ela começa a se aprofundar, ela se aprofunda depois que sai do templo, né? Ela deixa de ser aquele riozinho raso, e Deus só permite que Ezequiel coloque os pés naquele rio depois que ele sai do templo, não pode ser dentro do templo, tem que ser depois. Este rio vai passando e vai se aprofundando até que ela alcança o Mar Morto. Só que aquelas árvores dali, elas são regadas por essa água que sai de dentro do templo, correto? Então veja o seguinte, eu disse que em Apocalipse há uma cidade espiritual com implicações literais, mas ela foca mais na espiritualidade. Aquele templo lá de Ezequiel é um templo espiritual, perdão, é um templo literal com implicações espirituais. Você pega aquele templo literal e pode retirar lições espirituais, correto?
o de Apocalipse 21 e 22 é uma cidade espiritual, porque é a noiva, mas você consegue enxergar implicações literais ali. É diferente do de Ezequiel, certo? Então, muito bem. Você vê no Éden um rio que rega o jardim. Você vê em Ezequiel um rio que rega as árvores. E você vê em Apocalipse também um rio que rega, né, que está ali e alcança até a árvore também. Só que esse rio que está aqui, ó, e não é à toa que ele está aqui bem do lado da árvore da vida, ele não é um rio qualquer. Aqui diz que é o rio puro da água da vida. Claro, como um cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Olha que interessante, né? Mas qual é a diferença então dessas árvores aqui para a árvore de lá, de Ezequiel? É que as árvores de Ezequiel não é a árvore da vida, mas ela rega as árvores, mas não é ainda a árvore da vida. E as árvores de Ezequiel, as folhas delas também é para a saúde das nações, ali diz remédio, né? Para as nações, saúde das nações. Mas por que não é a árvore da vida? Porque no reino milenar eles ainda não vão viver eternamente. Eles vivem durante muito tempo. Toda árvore ela traz a sustentação, a sustentabilidade das nações. Por exemplo, vai dizer lá no Salmo capítulo 1, versículo 1: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Você vê que é regada junto a ribeiros de águas, você vê que as folhas não caem e você vê que dá o seu fruto na estação própria, ou seja, no tempo certo. É a mesma característica. É aquele que medita na palavra do Senhor será como uma árvore plantada. Vai ser como essa árvore, ou seja, que não morre. Então, qual é a função das folhas da árvore? É dar sustentação à vida que já está ali. Na passagem de Ezequiel, não é a árvore da vida, mas existe uma árvore ali. E esta árvore, que pode ter implicações espirituais, que somos nós, dá sustentabilidade às nações. Por isso elas vão viver 100 anos, 200, 300, 400, 500, 600 anos de idade, 700 anos, 800, né? Por causa dessas árvores, por causa da igreja. Mas isso não significa que elas vão viver eternamente. Por que não? Porque ainda não chegou o período do reino eterno. O reino eterno só acontece depois que desce a Nova Jerusalém. Por isso que não tem árvore da vida em Ezequiel, mas em Apocalipse tem a árvore da vida. E aí sim, em Apocalipse, elas estarão vivendo eternamente pelas folhas da árvore. As folhas ali, uma representação, né, do Espírito, porque a água, né, ela entra na árvore e o papel da folha é fazer todo esse processo, né, do ar com a água, com o ser humano, né? Então, nas folhas tem a água, né? Assim como na árvore também tem a água. A água está em toda parte da árvore, tá? Então, o fruto é para a igreja, mas as folhas são para as nações, correto? Então você vê isso lá no Éden, você vê isso em Ezequiel e você vê isso lá em Apocalipse. Só que no Éden não vai falar das folhas, vai falar só da árvore. Muito bem, vamos continuar aqui. Olha que interessante, né? E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que no reino eterno, por que não tem a árvore do conhecimento do bem e do mal? Por que só tem a árvore da vida? Vamos explicar isso daqui, vamos lá. Diz o texto em Gênesis 2,17: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus, ele dá uma palavra para Adão dizendo o seguinte: Adão, você não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Por quê? Existe algum problema em comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Existe algum problema? O problema não está em ter o conhecimento do bem e do mal. O problema está em você ter o conhecimento de forma abrupta e desobediente. Porque o que é o conhecimento do bem e do mal? Conhecer é ter discernimento. Bem e mal é o quê? É você conhecer aquilo que é moral. Moral para o bem e moral para o mal. Deus não quer que nós sejamos pessoas que tenham o discernimento do certo e do errado? Deus quer. Só que Adão e Eva tinham acabado de ser criados, então eles eram como crianças na fé. E toda criança na fé, ele precisa primeiro de se alimentar de leite, para depois comer de sólido alimento. E o que Adão ele faz, junto com a sua esposa? Eles têm um conhecimento abrupto de todo o discernimento do bem e do mal. E aí, olha que interessante que a serpente vai falar para eles, né? Então, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, conhecer o bem e o mal não é errado, porque Deus conhece o bem e o mal. E olha que interessante que a serpente aqui, ele conta uma mentira e conta uma verdade. Qual é a mentira? A mentira está no verso 4. Certamente não morrereis. E Deus tinha dito que eles iriam morrer, ó, certamente morrerás. Aí a serpente fala, certamente não morrereis. Mas no verso 5, a serpente fala algo que é verdade. O que a serpente fala? E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então o diabo ele trabalha dessa forma. No meio de 5, 6, 7 verdades tem uma mentira. E ali ele conta uma mentira e embaixo ele conta uma verdade. Vamos ver isso? Olha aqui, ó. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Já começa a ter o discernimento. Porque a criança ela não tem essa maldade, né? A criança não tem essa maldade de quando está nu, de quando não está. Ela não tem essa maldade. Mas eles tiveram a abertura dos olhos de forma sem que eles viessem a passar pelo processo de amadurecimento. Eles queimaram as etapas. Ao invés deles passarem pelo processo de amadurecimento, porque não é da vontade de Deus que os filhos deles não tenham conhecimento. É da vontade de Deus que os filhos tenham conhecimento. Mas eles queimaram o processo. Eles queimaram as etapas. Então, de forma abrupta, tiveram o conhecimento, os olhos foram abertos, né? E aí eles conheceram, já começou a ter o discernimento, ó. Conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aí olha o que Deus diz em Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Olha aí, não foi isso que a serpente disse, ó? E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Então, ser como Deus aqui, quando o diabo fala ser como Deus, ele não estava contando uma mentira, ele estava falando uma verdade. A mentira estava quando ele disse que certamente não morreria. Nisto ele enganou a Eva, tá? Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Aí o texto vai dizer que eles foram expulsos do Éden. Então, por misericórdia e por amor a eles, porque se eles comem da árvore da vida, eles iriam ficar perenizados naquele estado pecaminoso. Por que não tem árvore do conhecimento do bem e do mal no reino eterno? Porque o homem já alcançou o conhecimento do bem e do mal. O homem já é como Deus. Os filhos de Deus já são como Deus. Já sabe o que é certo e o que é errado. Mas a árvore da vida está ali por quê? Porque a árvore da vida somos nós. E essa árvore da vida dá vida às nações. Tá? Agora, veja que se o homem, no seu estado pecaminoso, ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal em pecado, ele iria ficar perenizado nesse estado daí. Por isso que a árvore da vida só aparece em Apocalipse 21, 22. A nova Jerusalém só desce do céu depois do juízo eterno.
Por isso que a árvore da vida aparece lá para as nações. Então elas só podem se apropriar dessa árvore após ter eliminado todo tipo de pecado, correto? Olha o que diz aqui em Hebreus 5, 12, 14. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Olha aí, gente, quem ainda não está experimentado na palavra da justiça é menino e precisa se alimentar de leite. Adão e Eva tinham acabado de terem sido criados. Eles precisavam experimentar a palavra da justiça. Eles precisavam primeiro se alimentar de leite, para depois estar experimentado na palavra da justiça. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os maduros, os teleios, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. O que é discernir? É conhecer. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore do discernimento. Conhecer é discernir, ter o discernimento do bem e do mal. Mas para alcançar o discernimento do bem e do mal, eu preciso primeiro me alimentar de leite, passar pela palavra da justiça e aí exercitar a minha mente para ser amadurecido e discernir o bem e o mal. Só que Adão e Eva queimou a etapa e aí eles pecaram, porque não era assim que Deus queria. E Deus também fez assim com os discípulos. O que Jesus fala, né? Que existem palavras que não posso falar agora porque vocês não iriam suportar, certo? Então, entendida essa questão, agora vamos ver aqui um outro fato muito interessante. Olha só, Ezequiel 31, 16, 18. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando fiz descer o inferno. Inferno aqui é Sheol, tá? Com os que descem a cova, todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as árvores que bebem águas, se consolavam nas partes mais baixas da terra. Onde ficam as partes mais baixas da terra, gente? O que fica melhor nas partes mais baixas da terra? O que fica lá? Fica o Sheol, que é o Hades no grego, para onde Jesus foi, né? Também estes com eles descerão ao Sheol, a juntar-se aos que foram transpassados à espada, sim, aos que foram seu braço e que habitavam a sombra no meio dos gentios. A quem pôs a semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden, todavia serás precipitado com as árvores do Éden às partes mais baixas da terra. No meio dos incircuncisos jazerás com os que foram transpassados à espada, este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Então, o que a gente entende aqui nesse texto? Que Deus pegou a árvore do Éden, as árvores do Éden, e colocou no Sheol, nas partes mais baixas da terra. E ali você sabe que tem dois compartimentos, que tem um compartimento, né, dos ímpios ali, né, no mínimo, né, você vê ali naquela história do rico e do Lázaro, você vê ali o rico lamentando, você vê o Lázaro em gozo. O que os judeus eles entendem? Que quando você fala paraíso, paradeises, né, você lembra do quê? De jardim. Você lembra de jardim, você lembra de um local de tranquilidade, de deleite, né? Um lugar glorioso. Por isso que os pais da igreja falam um lugar glorioso, né? Um lugar glorioso, um lugar de glória. Então, há de se entender, por esse texto aqui, que Deus pegou as árvores do Éden e colocou lá no mundo dos mortos, em um compartimento, que lá na história de Abraão, né, de Lázaro, do rico, você vê que é chamado de seio de Abraão. Quando Jesus morre, o que ele fala, né? Que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, hoje mesmo você estará comigo no mundo dos mortos. Hoje mesmo você estará comigo no Sheol, ou no Hades. Hoje mesmo você estará comigo no seio de Abraão. Hoje mesmo você estará comigo onde está um jardim. Porque paraíso lembra o quê? Jardim, né? O que Deus plantou no Éden? Um jardim. E o que ele fez com esse jardim do Éden? Desapareceu, ninguém sabe onde está esse jardim. Mas esse texto me parece que dá a entender que ele pegou o jardim e colocou lá no seio de Abraão.
né? E aí você vê aqui, ó, em Apocalipse 2:7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer da lei de comer da árvore da vida, você vê que não vai comer, né, do fruto da árvore, né? Que está no meio, está sempre no meio, né? Essa árvore está sempre no meio do paraíso de Deus. Aonde Paulo foi arrebatado? Para o terceiro céu, lá em cima, e depois ele também foi arrebatado até o paraíso nas partes mais profundas da terra, onde ele ouviu palavras inefáveis, né, que homem não é lícito falar. Então, aonde é que Jesus foi quando ele morreu? Ele foi para o jardim, ele foi para o paraíso, ele foi para o Sheol. E ali está a árvore da vida. Agora, é interessante o seguinte, né? Que numa outra passagem ele vai dizer que aquele que vencer, ele vai dar do maná escondido. Você vê em passagens de Apocalipse que tem uma arca da aliança lá no céu. Então, isso aqui é figura de linguagem, gente. Isso aqui é figura de linguagem, porque se quem estiver vivo não vai lá no paraíso para comer da árvore. Então, isso aqui é uma figura de linguagem. Certo? O que ele está querendo dizer? O que representa a árvore da vida? Representa a vida eterna. O que representa o maná escondido? Representa a vida eterna, a incorruptibilização do corpo. Então, ele vai pegar essa figura ele vai pegar essa literalidade da árvore da vida que está no Éden e vai usar de uma figura de linguagem. Aquele que vencer vai viver eternamente. Eu vou dar o direito de comer da árvore da vida. Aquele que vencer vai comer do maná escondido. Eu vou dar do maná escondido. Então não vou precisar comer uma árvore nem comer um pão para viver eternamente. Já, no abrir e fechar de olhos, eu já estarei incorruptibilizado. Então ele vai pegar figuras de linguagem do maná e vai pegar a figura de linguagem da árvore e vai dizer, tá vendo isso aqui? Você vai ter a vida eterna. Isso aqui vai te garantir a vida eterna, né? E aí você vai ver essa figura de linguagem sendo colocado para a igreja, porque a igreja, ela também é chamada de árvore, né? E aí essa árvore está lá em Apocalipse, correto? Então, gente, essas passagens aqui são muito interessantes, né? Porque elas representam o quê? Elas representam o corpo de Cristo. No meio da sua praça e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. As folhas da árvore são para a saúde das nações. Tudo figura de linguagem, tá? Então, a árvore representa vida eterna. A árvore é regada por um rio. A árvore dá fruto de mês em mês. A árvore tem folhas. Singular. No reino milenar é no plural e não tem árvore da vida ali, ainda que haja espírito naquelas árvores ali. No reino eterno é árvore no singular. Essa árvore é a árvore da vida, que é o Cristo, que é o corpo de Cristo. As folhas simbolizam o espírito e as nações viverão pelas folhas da árvore, correto? No reino milenar elas também vivem, mas como não é árvore da vida, então elas vivem por muito tempo, mas podem morrer. No reino eterno, elas vivem eternamente, porque a árvore da vida, ela está ali com o objetivo de fazer com que aquele que a toma, né, viva eternamente. A árvore da vida tem como objetivo de fazer com que aquele que se aproprie dela viva eternamente. Vida eterna para as nações é no reino eterno. Vida com prolongamento, né, de 600, 700 anos é apenas no reino milenar. Certo? Então é isso daí. Qualquer dúvida, coloca aí no comentário que eu te respondo na medida do possível. Fica essa palavra em nome de Jesus.